Graças a Deus, estamos iniciando em mais um dia na presença do Senhor e já levantando minhas mãos para o céu e agradecendo a Deus por eu colocar os pés no chão, por eu estar podendo levar essa mensagem até você, pelo poder do Espírito Santo. O poder não é meu, o poder vem de Deus. E assim, meus irmãos, que nós nos encontramos aqui diante do Senhor nosso Deus, levando mais uma mensagem a cada um de vocês aí, pelo novo e vivo caminho, que é esse canal aí, que tem a função de levar você à verdade, que tem a função de levar você à verdade. Hoje eu vejo, muitos pregadores bons aí, muitos pregadores que foram levantados por Deus aí para levar, para anunciar o Evangelho, mas hoje eu vejo, meu irmão, que a maioria deles perdem muito tempo de estar julgando um, criticando o outro, observando o outro, e muitas das vezes esquecem de anunciar o Evangelho. E quem sai perdendo com isso são os irmãos. Porque, meu irmão, o tempo que eu estou falando dos erros dos outros, eu também estou errando em fazer isso. Por isso, meu irmão, que a minha função é levar o Evangelho, a palavra do Senhor até você, para que você seja cheio desse maravilhoso poder do Senhor, mano. Para que você possa entender, meu. Para que você possa entender, para que você não seja levado por ventos de doutrina de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Quando você aprende o Evangelho, quando você sabe aquilo que você é em Cristo, você é, porém, mais que vencedor sobre todas as coisas, meu. Você é, porém, mais que vencedor sobre todas as coisas. Então a função desse canal é de levar a mensagem para você pura, dirigida pelo Espírito Santo, para que assim, você possa caminhar em paz aqui nessa terra. Para que você possa entender que hoje, meu irmão, a vitória já é nossa. A vitória já é nossa. A única coisa que a gente tem que fazer é confessar Jesus. É confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, meu. Senhor e Salvador da nossa vida. É só você dobrar o teu joelho, você confessar Ele como Senhor. A partir desse momento Ele vai andar com você, Ele vai caminhar com você, por onde você for, o que você tiver que fazer. Então é assim, meus irmãos, hoje o Evangelho da Graça, as boas notícias, as boas notícias, a palavra da salvação. Lá em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, lá fala assim que mediante a graça nós somos salvos. Mediante a graça, ou seja, mediante a obra redentora de Cristo lá na cruz, nós somos salvos. E ele fala assim, pela fé. E essa fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então, meu irmão, a fé que nós temos, a fé que eu tenho, a fé que você tem, foi Deus que criou dentro de nós. Não foi eu que produzi. Porque, meu irmão, eu em outros tempos estava perdido, eu estava mergulhado nas trevas, nos pecados, eu não sabia de nada, não conhecia nada, mas hoje não, dou graças a Deus porque eu entendi que é o próprio Deus, mano, que nos predestinou desde o princípio para que nós tenhamos salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então eu vejo hoje que o Evangelho de Cristo, as boas novas de alegria, ele é a minha vitória, mano. O Evangelho é a minha vitória. E é isso que eu quero passar para você. Às vezes, meu irmão, você está perdido. Às vezes você está frequentando uma igreja, mas está perdido. Não sabe em quem acreditar. Meu irmão, se a palavra entrar no seu coração, se trazer paz dentro do seu coração, é o Espírito Santo, mano. É do Espírito Santo. Mas se trazer perturbação, se trazer tristeza, se trazer principalmente, meu irmão, acusação, se trazer acusação sobre alguma coisa que você está fazendo aí, então não é de Deus, mano. A palavra do Senhor, o Evangelho da Graça, o Ministério da Nova Aliança, mano, ele tem a função de trazer boas notícias, mano. Boas notícias. Ele não traz notícias más, não, ele traz notícias, ele informa aquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus. Hoje eu quero ler um versículo para vocês que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, onde a gente falou de Romanos, capítulo 1, verso 16. Hoje eu quero falar do capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos. Nós vamos falar da graça hoje, mano. Da graça. Que se nós já temos a salvação pela graça, então, meu irmão, a graça do Senhor, ela abrange
toda a nossa vida. A graça do Senhor, ela cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Então é isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que viver hoje. A graça, meu irmão, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela toma conta de mim. Ela toma conta de mim. Mas para ela tomar conta de mim, para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário, para ela tomar conta de mim, para que a paz dele que excede todo entendimento possa guardar a minha alma e meu coração, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar nela, porque é assim que eu vou entender ela, a graça, assim que eu vou entender a graça, como que ela é na minha vida. Então, meu irmão, a obra em todos os aspectos da nossa vida já foi feita. Foi feito quando Deus enviou seu Filho unigênito a essa terra para que fizesse o último sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, o derramado sangue dele. E esse sacrifício, meu irmão, é eterno. Ali, meu irmão, ele purificou cada um de nós de todos os nossos pecados. Ele venceu a morte. Hoje ele tem vida e vida eternamente. Então, meu irmão, nós temos que entender isso. Se eu sou membro do corpo de Cristo, se eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou andando nele, eu estou no caminho junto com ele. Estou no caminho junto com ele, estou aprendendo dele. Então, meu irmão, eu sou participante das coisas, meu irmão, divinas, das coisas celestiais. Eu sou participante dessa graça do Senhor, que já foi repartido a todos esses que converteram a Cristo Jesus. Que converteram a Cristo Jesus. Então, para você entender, no versículo 17 do capítulo 5, fala assim, ó: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão, você vê que quão maravilhoso é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O quão maravilhoso é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Meu irmão, quando iniciou o homem, a criação de Deus aqui nessa terra, o homem chamado Adão, pela transgressão dele, pela ofensa que ele fez, a morte passou a reinar a todos os homens aqui nessa terra. E o pecado, hoje, todo ser humano que nasce já nasce com pecado. Aí ele fala assim, meu irmão, para você entender. Se por um homem reinou a morte. Aí ele fala assim, ó: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, meu irmão, a diferença está aí. Por Adão, meu irmão, nós estávamos mortos em nosso delito e nosso pecado. Por Adão, meu irmão, todos nós já estávamos condenados à morte eternamente. Mas ele fala assim, ó: por causa da obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário, nós recebemos a abundância da graça, meu. Isso que o cristão tem que entender, isso que o cristão tem que saber dentro dele. Isso é que o cristão tem que viver, meu irmão, que o cristão tem que tomar posse para ele. Que hoje, meu irmão, nós já recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, os nossos pecados já foram perdoados, a nossa dívida já foi paga por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. É isso que eu tenho que entender, meu irmão, que hoje eu tenho que reinar. Eu tenho que reinar, mas eu tenho que reinar com vida dentro de mim, com vida de Cristo Jesus dentro de mim. Ele ressuscitou pelo século do século, meu irmão. Então, se eu sou membro do seu corpo, se eu sou igreja dele hoje aqui nessa terra, eu tenho que reinar em vida, meu irmão. Eu tenho que reinar em vida, eu tenho que ser, porém, mais que vencedor sobre todas as coisas, meu irmão. Por isso que ele fala aqui, meu irmão. Por isso que ele fala assim, muitos mais, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão, se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo Jesus hoje, eu sou, porém, mais que vencedor sobre todas as coisas, porque eu entendo, meu, que a obra em mim não sou eu que faço. A obra em mim não sou eu que faço. A obra em mim
É a palavra, é o poder dele, de Deus, do próprio Deus, que vai mudando tudo dentro de mim, que vai me transformando, que vai fazendo com que eu tenha uma nova visão, meu irmão, andando como homem aqui nessa terra. Abundância da graça, meu irmão. Por isso, meu irmão, se eu tenho abundância da graça, eu vou reinar em vida. Então, meu irmão, eu não posso ser um cristão, eu não posso ser chamado de cristão, eu não posso andar com a Bíblia debaixo do braço e andar de cabeça baixa, triste, angustiado, perturbado, sem paz no coração, não conseguindo dormir de noite. Não, meu irmão! Se eu sou de Cristo, se eu tenho abundância da graça dentro de mim, meu irmão, se eu tenho uma nova criatura dentro de mim, meu irmão, eu tenho que reinar em vida. O tempo que eu tiver aqui nessa terra, eu tenho que reinar em vida. Por quê? Por que eu tenho? Porque hoje eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou igreja de Cristo aqui nessa terra e eu tenho abundância da graça na minha vida, meu irmão. Amém? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja para sempre com cada um de nós, enquanto digamos amém e graças a Deus.